Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 22, que diz assim: a cura de um endemoniado, cego, mudo e a blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego, mudo, e ele o curou. E passando o mudo a falar e a ver, em toda a multidão se admirava. Dizia: este porventura não é filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmurava: este não expele demônio, senão pelo poder do Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda casa ou cidade, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebul, quem expulsar o vosso filho por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, se nem aqui e nem no porvir. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem assim: tu é crente, então por que tu tá se defendendo? Porque tem gente que acha que crente, nós que somos cristãos, porque crente até o Satanás a gente tem que ser pano de chão. Que as pessoas podem chegar em cima da gente, limpar o pé, bate de um lado, vira a cara para o outro, aceita outra pancada. Eu digo uma coisa para vocês: eu ainda não cheguei nesse nível. Eu não. Não vou mentir. Eu não estou aqui para mentir. Eu estou aqui para falar a verdade. Falar tudo aquilo que Deus manda eu falar. E eu não cheguei nesse nível, não. Não. Jesus aqui está se defendendo. Mas Jesus não é o Filho de Deus? Ele está se defendendo. Tem coisa que é para Deus fazer. Ou seja, Deus vai nos defender. Mas tem coisa que é para nós. Foi por isso que ele deixou advogado, ele deixou juiz. Então, por que existem essas coisas? Nós temos que saber, cada caso é um caso. Tem caso que Deus diz: filhinho, filhinha, isso não é para você. Fique parado e vê o livramento que eu vou te dar, lembra? Então, mas tem caso que não. Você vai lá, paga um bom advogado, você vai lá, vai, fala com o juiz, o advogado resolve a tua situação e tu fica ali. Ai, mas eu não sei o que falar. Tem caso que ele mesmo vai colocar a palavra na tua boca e tu vai falar. Então, por que Jesus estava sendo acusado ali? Qual foi o mal que ele fez? Jesus nunca fez mal para ninguém. Exatamente por causa da cura daquele homem que era cego, mudo. E Jesus curou. E tu acha que as pessoas acusam Jesus pelo bem que fez, não vai acusar nós também?
É claro que vai. Então, é assim. Tem gente que diz assim, ai, mas o fulano, ele está fazendo isso, olha, ele está orando, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas, mas será que é Deus na vida dele? Cuidado, cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz, que a blasfêmia contra Deus, contra Jesus, é perdoado. Mas contra o Espírito Santo, não é perdoado nem aqui, nem no porvir, não adianta. Tu pode jogar o joelho no chão, gritar noite e dia, não vai ser perdoado. Tu vai ser lançado no mar de fogo. Então, se tu tá vendo a pessoa virando de ponta cabeça, arrastando no chão, fazendo... Isso aí é com ela. É ela que sabe o que ela tem. Não se meta com isso. Deixa... Sabe o que é legal? É que cada qual vai prestar conta no dia do julgamento e eu não vou pagar por ninguém, não. Cada qual vai pagar. Vai prestar conta. Então, outra coisa que eu queria falar também, que a pessoa diz, é lógico que nós temos que perdoar, porque se nós não perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, nosso papai também não vai nos perdoar, não. Porque é perdoando que se é perdoado. Olha o que Jesus fala. Aquele que é contra mim, ou seja, aquele que não é contra mim é o meu favor. Não pode andar dois juntos se um não está de acordo. Ou seja, eu já perdoei, mas eu já tentei viver, ter um bom relacionamento com essa pessoa, mas toda vez não dá certo. Tu perdoou, então sai de perto, deixa ela... Lembra do Abraão e do Ló? Ali eram os dois servos que estavam brigando, porque o espaço era pequeno, por tanto animais que eles tinham. O que Abraão falou? Mas não era sobrinho dele. E ali não foi caso de briga do tio com o sobrinho. Olha, tá vendo a terra? Tu vai para lá, escolhe. Se tu for para cá, eu vou para cá, para esse lado aqui. Mas não dá para gente ficar mais junto. Perdoa. Ai, não, então tu não perdoa, porque se tu perdoasse, tu dormia com ela na mesma cama, tu dormia com ele na mesma cama, tu ficava ali amiga como vocês eram amiga. Mas já vivi tanto tempo, não dá mais para ser, não dá para andar mais os dois juntos. Porque eu quero continuar andando. E a pessoa quer ficar parada. Não. Então não dá. Aí a pessoa, não, mas fica insistindo, fica insistindo. Aí acaba acontecendo coisa pior ainda. Piores ainda. Então não é melhor? Perdoa e tu segue o teu caminho e a outra pessoa segue o outro caminho. Se, não é para ficar de mal, não. Se vê a paz do Senhor Jesus, shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus, é desse jeito. Mas não dá para andar ali que nem andava antes. Porque às vezes a gente fica... Sabia que a gente se acostuma com o que não presta? Se acostuma. A gente acaba se acostumando com o que não presta. Mas é porque é desse jeito mesmo. Não, mas é porque eu nasci... Isso é meu karma. Karma, o diabo que carrega esse karma para bem longe de mim. Para bem longe de mim. Vai para a costa do Satanás, que eu não quero saber de karma na minha vida, não. Porque desse jeito mesmo, essa aí é porque eu tenho que carregar essa cruz. Só se Deus disser, minha filha, eu quero que tu carregue essa cruz. Mas se Deus já falou, sabe o que eu falei? Sabe o que eu costumo orar? Senhor, se é para andar comigo, o Senhor deixa aqui perto de mim. Porque tem coisa que Deus deixa junto da gente, porque é um tratamento. Exatamente aquilo que você não gosta, é um tratamento. Mas tem outra que não. Então, aqueles que estão junto de mim, que veio para ficar, para me ensinar alguma coisa, porque a gente sempre tem algo para aprender com alguém, né? Deus permite, mas aquele que veio para tentar travar, para tentar impedir, com a acusação, não, porque tu não podia fazer assim, porque esse negócio não pode ser desse jeito. Primeiro, que panela que dois mexe, ou sai insosso, ou sai salgado. Por quê? Eu chego, mexo a panela, aí eu nem provo. Acho que o fulano não colocou sal, não provei. Tá com sal. Aí tu chega de novo e diz, eu acho que a Francisca, eu acho que ela não colocou sal nessa comida. Aí eu nem provei, tá com sal. Aí quando chega a hora da comida, todo mundo ali na mesa para comer,
Ninguém consegue comer a comida, de tanto sal que tem. Aí, isso é só um exemplo, né? Só um exemplo. Outro exemplo. Um corpo tem quantas cabeças? Diz aí pra mim. Quantas cabeças tem um corpo? Só se for corpo estranho. Tem 2 cabeças. Corpo estranho tem 2 cabeças, tem até mais, que eu já vi aí. Até mais. Mas é só uma que tem aqui, que governa, que manda. Então, na igreja, Deus levanta um líder para ficar na frente da obra. Aí tem os membros, né? Perna, braço, olho, entendeu? Mas a cabeça só eu. Então, Deus dá a direção para aquele ali é parte para os outros. Se Deus dá por um membro, ou seja, Deus colocou no meu coração, aí tu vai chegar com o teu líder e tu vai falar com ele. Se foi Deus que colocou no teu coração, tu pode ter certeza que Deus já colocou no coração do líder também. Porque se Deus não colocou no coração do líder, se for comigo, eu digo, olha, tu espera um pouco, eu vou orar, eu não vou chegar e vou dizer, não, foi de Deus, eu jamais vou fazer um negócio desse, mas tem 100 anos e uma garrafa de água no deserto. Eu ia falar Coca-Cola, não gosto de Coca-Cola. 100 anos e uma garrafa de água no deserto para eu fazer um negócio desse. De jeito nenhum. Primeiro eu vou orar, vou pedir direção de Deus. Senhor, é verdade, o Senhor quer isso, é da sua vontade, é isso mesmo. Enquanto Deus não me confirmar, ninguém arreda o pé. Ninguém dá uma passada. Porque quando você vem falar uma coisa para mim, que eu disse assim, pode ir, pode fazer, é porque Deus já colocou no meu coração que é desse jeito. Pode até alguém dizer assim, Francisca, não, isso é pedra de tropeço, isso é tranqueira, isso é laço do capeta. Não, Deus já me mostrou que não é não. Deus já falou comigo que é assim, 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 assim. Então não tenta, não. É desse jeito, porque se tu vai falar com o líder, querendo mandar nele, eu já tive muito esse problema. Já tive muito. Por quê? Porque era um negócio desse jeito, e era assim, e aquela coisa que o líder, a pessoa só vinha no último domingo do mês, que era o dízimo, Aí o que eu fiz? Eu não fui chegar a argumentar com ele, não. Eu fui lá pro monte orar 2h30 de carro, para ir 2h30 para voltar. Fui orar, falei, Senhor, olha, o servo é teu, tá? É seu, eu não vou colocar a mão, Deus é mais na minha vida. Então tá acontecendo isso, eu não vou nem abrir a Bíblia, o Senhor que abre, e a palavra que o Senhor me disser, assim será. Coloquei a Bíblia lá, o vento soprou, Jeremias capítulo 1. E aí, meu filho, eu cheguei e falei, ficou caladinho do outro lado, por quê? A gente tem que ter respeito. Não toca naquele, porque Deus não erra, Deus não falha, Deus sabe o que ele está fazendo. Se o próprio Jesus foi acusado, tu imagine nós? Só que a gente não pode se irar e enfiar o pé pelas mãos, não. O servo é de Deus, vai lá e fala com Deus. É Deus que vai falar com ele. Porque Deus não tem preferido, não. Ele tem escolhido. Jesus aqui se defendeu, não se defendeu? Defendeu. Você pode se defender também. Todos os líderes, nós podemos nos defender. Sim, claro, porque é fácil a pessoa chegar, te lançar pedra, te dar chicotada, costa larga. Eu nunca chicotei. Eu primeiro falo com Deus, só falo se Deus disser, fala. Porque se Deus mandou eu falar, eu vou falar, a pessoa vai ficar quietinha. Ela vai ficar escutando. E do jeito que eu pedi para Deus, Senhor, manda para a reforma. Foi isso que eu pedi. Deus mandou para a reforma. Hoje ele é um bispo. Foi consagrado o bispo. Porque tem planta que você planta ela numa terra, mas ela não consegue dar fruto. Por quê? Aquela terra não é própria para ela. Não dá, naquele lugar ela não consegue, sabe? Ela fica sem cor, as folhas começam a ficar tudo amarela, e acaba morrendo se não migrar para não colocar ela em outra terra. E assim a gente também. A gente também. Mas tem planta que a terra é boa, só precisa de colocar um adubo ali em volta dela. É um adubo. Ou tem outra que precisa cortar os galhos, aqueles galhos que tá cheio de bicho, sabe? Que tá cheio de inseto, tu corta dali, corta da acolá e bota um inseticida. Tu fala, mas Francisca, o que tu tá falando mesmo? O que eu tô falando? É isso, exatamente o que você tá entendendo.
É exatamente aquilo que você está entendendo. Entendeu? Porque Jesus não tá. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava libertando aquele homem. Mas em vez deles ficar contente, ficar feliz pela libertação daquele filho de Abraão, filho de Deus, não. Eles foram criticar, dizendo: não, isso aí está expulsando, é pelo maioral dos demônios. Deus é burro. Jesus disse: se eu expulso demônio, como é assim, uma casa dividida? Se Satanás expulsa Satanás, então o reino dele não vai crescer, porque eles estão contra eles mesmos. Não, aí ali é uma mão, como é que é? Duas mãos em cima de uma barriga só. Não, não entra nesse negócio. Satanás não expulsa Satanás. Tem gente que insiste dizendo que Satanás expulsa. Ele não expulsa, não. Quando uma pessoa está endemoniada que vai num negócio aí para expulsar o Satanás, ele coloca bem aqui do lado. Não expulsa coisa nenhuma, não. Fica bem aqui. Senão, como é que ele vai ganhar dinheiro? Tu fica bem aí passa uns dias aí, uma semana, tu volta de novo. Lembra que a Bíblia diz? Ele é liberto, os demônios saem, e aí vai por aqueles lugares arenosos. Aí ele lembra da casa dele. Ai, será que a minha casa está vazia? Vou lá. E aí ele vem e traz mais 7 com ele, ou seja, o segundo estágio vai ficar pior do que o primeiro. E é desse jeito mesmo. É desse jeito. Aí você diz: não, mas eu tenho que andar com aquela pedra de tropeço, porque eu me casei com aquela pedra de tropeço, eu me casei com aquela tranqueira. Mas tu não quis aquela tranqueira, não foi tu que quis esse arranco, pedra de tropeço? Então aguenta, ora! Senhor, liberta. Sabe? Às vezes nada. A Bíblia diz que nós oramos, pedimos, mas pedimos mal. Não sabemos pedir. Não recebemos porque pedimos mal. Não sabemos como pedir. Então, se você não sabe como pedir, meu Deus, atende o clamor do meu coração. Eu estou muito confusa, muito indecisa. Eu não sei como eu vou pedir, meu Deus. Mas o meu pedido é esse. Mas se tiver faltando alguma coisinha, o Senhor acrescenta. Porque eu sei que eu não sou perfeita, só o Senhor é perfeito. O meu pedido que eu pedi para Deus, o marido, Deus me deu, do jeito que eu pedi. Se está faltando alguma coisa, a culpa foi minha, porque foi eu. Porque também ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Se tá perfeito demais, tá sentindo uma dor aí entre o meio aí do espinhaço aí na coluna aí, tá sentindo assim entre um braço e outro? É as asas que tá crescendo, tu já vai subir, minha filha. Meu filho, tu vai subir porque tu já é um anjo e Deus não deixa muito certinho aqui nessa terra, Deus não deixa não. Quando tá certo, 100%, eu sou certo, 100% Deus vai te levar. Se prepara, começa já a escolher a fotinha para colocar lá no túmulo. Se compra já o paletó de madeira, escolhe a roupa, o sapato, tudinho, porque tu vai subir. Claro, Deus não deixa ficar aqui, porque senão estraga. Se corrompe. Se corrompe. Então Deus leva. Leva, porque é cada dia. Não tem essa, não. Não tem bom, não. Se nós não orar, não vigiar, não ficar ali na vigília, não tem ninguém que se diz: eu não caio, eu comigo não, comigo. Não vigia não para tu ver. A Eva não caiu no conto da serpente? E quantos não já caiu no conto da serpente? Porque as pessoas pensam que a serpente vem ali que nem com aquele rabão, sacudindo aquele chucai, cascavel, ou se não vem com aquela cabeça cheia de cobra que nem a medusa. Não é assim, não. A serpente vem num carrão, sabe, chicaça. Aquela que tu olha assim, tu fala: uau! Ele não vem vestido de serpente, não. Vem vestido de gente. É isso. Porque serpente, tu vai pegar logo um pau, um negócio para macetar ela, matar ela, ou tu sai correndo. Claro que tá pensando que o Satanás é burro, é? De jeito nenhum. Ele não tem a sabedoria de Deus, mas ele é perseverante. Ele é observador. É sagaz. Ele fica ali observando qual é o desejo do teu coração. O que você está querendo mesmo? Ela está querendo muito dinheiro. Então, é o que eu tenho. Eu tenho muito dinheiro. Satanás tem muito dinheiro. O que eu tenho, vou dar para ela. Aí ela, não, ainda diz assim. Eu sei que isso é verdade mesmo. Com certeza foi Deus que mandou. Aí o Satanás disse: não, mas se tu me der aquele negócio lá, eu te dou tudo que tu quiser. Tu me dá? Claro! Tá
pedindo filho, está pedindo marido. Marido, leva, faça negócio, negocia. É a mulher. Não, aquela lá tu pode levar. Está repreendido no nome de Jesus. Aí não é Deus que quer levar. Que Deus coisa nenhuma. Tu está fazendo pacto com o chifrudo aí. Mas isso é problema seu. É problema seu. Deus deu escolha para nós. Nós podemos escolher qual é o caminho que nós queremos andar. A quem queremos servir. Eu escolhi a Deus. Bom, eu falo que foi quem eu escolhi, mas foi Ele que me escolheu. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. Sou muito grata com acusação, com defamação, com caluniamento, mas não quero nem saber se até Jesus foi caluniado, passou por o que passou. Tu imagina nós. Não, mas uma coisa nós temos que ter certeza. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então não fica aí eu estou me sentindo mal, porque eu tinha uma pessoa que era muito querido e agora descobri que é um tremendo de um picareta, é um tremendo de um 71, é um tremendo, sabe, de um 007X9, fofoqueiro, mentiroso, mentirosa, e eu não quero mais saber dele. Então perdoa ele, deixa ele seguir o caminho dele e tu segue o teu caminho. É assim que é. Deu para andar junto até agora? Deu. Daqui não deu mais, então cada qual segue o seu caminho e tudo bem. Quando vê tchau, falou, até outra vez. Cada qual no seu quadrado. Não. Se nem da nossa mãe, que nós saímos da barriga dela, a gente não fica ali grudada, às vezes ela vai primeiro ou é a gente que vai primeiro. E por que com os outros tem que ser assim? Nós temos que amar como nós. Se você não te ama, como é que tu vai amar os outros? Primeiro você tem que se amar. Que é para você amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus se defendeu, não defendeu? Se defendeu. Mas quem estava falando ali era o Satanás através daquelas pessoas. Então, exatamente isso que acontece. Satanás, tu acha que ele, como eu já falei, ele não vem vestido de capacete de boi de touro, não. BMW, Land Rover, Ferrari, Lamborghini, Jaguar, só os melhores coisas, os melhores, que é para a pessoa ficar impactada, meu Deus do céu, uau, mas é linda demais, Jesus, a mulher não anda, ela desfila, ele não anda, ele desfila, meu Deus do céu, para deixar você com babador. Meu pai dizia que beleza não se põe na mesa, melhor ver o caráter da pessoa, não vai pela beleza não. Vai ser a pessoa uma mulher de Deus, um homem de Deus, e aí vale a pena. Mas se não for, sai fora, porque é laço do capeta. É laço do capeta. Se com Deus a gente já está pagando um preço, tu imagina sem Deus? Tu vai pagar o boi inteiro, minha filha. Sai fora enquanto é tempo. Sai fora enquanto é tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não entra nessa não, porque ele jamais vai dividir a casa dele. Só Jesus, só ele. Ele sim, ele é fiel o tempo todo e o tempo todo ele é fiel. Não entra nessa jogo duplo, não. Não entra. Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, consagra esse azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, meu Deus, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai. No nome do Senhor Jesus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, a cidade que que esse áudio for ouvido, que essa pessoa e toda esta cidade, todo este povo venha ser liberto, que toda maldição hereditária, legião demoníaca que estava sobre o território, aqueles demônios territorial que estava ali assolando, sabe, botando terror, no nome do Senhor Jesus, eu te mando agora, Satanás, vai batendo em retirada, amarrado, queimado agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, repreende todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, seja quebrada, seja cancelada agora. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura, espírito do inferno que veio
perturbar a família do teu povo, que vem perturbar o teu povo, Pai, que vem tirar o sossego desta pessoa, que essa pessoa clama dia e noite, meu Deus. Ouve, o Senhor, a oração do teu povo e atende, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende todo laço, Pai, toda emboscada, toda cilada que foi armada, toda maracutaia, seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo, Pai, vai na nossa frente, Pai, abrindo os caminhos, tirando toda a pedra de tropeço, repreendendo toda a inveja, todo olho gordo, toda a praga lançada contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra. Repreende, Senhor, todo levante, Pai, do inferno, aquele espírito da pombagira, da enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindro, vai batendo em retirada, espírito de fofoca, espírito do medo, espírito de loucura, espírito de enfermidade, vai saindo agora do povo do meu Deus, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada, pega tudo que é teu, Satanás, e desce para o fundo do abismo, para nunca mais sair dali, no nome do Senhor Jesus, amarrado, no nome do Senhor Jesus, eu te expulso agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia a tua legião de anjos nas nossas igrejas, Senhor, para remover aquele espírito de confusão, aquele espírito de fofoquinha, aquele espírito de disse-me-disse, aquele espírito de contenda, aquele espírito de separação, de divisão, no nome do Senhor Jesus. Vai batendo em retirada, coloca anjos poderosos dentro das igrejas, Pai, para proteger o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, e resgata aquele que o inimigo levou para o mundo da escuridão, Pai, traz de volta, Senhor, para a tua casa, no nome do Senhor Jesus, Pai, aviva, meu Deus, a fé do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos nos nossos locais de trabalho, para remover todo espírito de confusão, espírito de inveja, vai batendo em retirada agora no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, anjo com espada de fogo, Senhor, para cortar todo o laço de inveja, aquela maracutaia, aquela macumba que foi lançada contra esta família, para destruir este casamento, para destruir esta família. Restaura, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos nos hospitais, Pai, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, Senhor, para socorrer o teu povo e livrar de todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Eu queria aproveitar para avisar vocês que neste domingo o nosso culto vai ser lá na minha casa. Tá? A igreja vai ter uma pessoa lá na igreja, se chegar alguém, mas também vai ter um cartaz na porta da igreja avisando aonde vai ser o culto, porque nós vamos ter batismo nesse domingo. A piscina já está cheia, esperando para batizar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não perca, ai não, eu não quero batizar agora porque eu não estou pronto. Sabe, eu não vi João Batista, ninguém fazendo curso para batismo lá no deserto, não. O pessoal chegava até João Batista, até o próprio Jesus chegou e foi batizado. Você viu Jesus fazendo um curso de preparação para batizar? Você viu? Não vi, não. Então o povo está se desviando da igreja porque muitos pastores estão achando chifre na cabeça de cavalo em vez de batizar o povo, aceitar o povo, sabe, de braços abertos. Não, está inventando coisa. Mas Deus é mais. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.